Começando mais um teste de viagem aqui no canal e o carro da vez é o Nissan Kicks Sense, a nova geração, mas na versão de entrada. Esse é o nosso vídeo de viagem, então nós vamos de São Bernardo do Campo até Jundiaí com esse carro. Vamos conferir como que ele se comporta em quesito desempenho, que é um ponto polêmico desse carro, também consumo de combustível, conforto de suspensão, ajuste de direção. Vamos falar de tudo, como que é viajar aqui com o Kicks. E esse carro, mesmo nessa versão de entrada, é recheado de assistências à condução e a gente vai mostrar isso num vídeo detalhado com mais calma para vocês. Vamos mostrar um pouquinho do interior rapidamente, ficou bem bonito por sinal, e vamos lá então conferir como que ele se comporta na prática. Olha só onde estamos começando o nosso trecho de estrada, então nós vamos resetar agora o trip que ele reseta desde o abastecimento. Como a gente não vai reabastecer aqui, a gente vai então resetar manualmente. Eu lembro já que esse carro está abastecido com gasolina. Geralmente os Nissan vinham abastecidos com etanol, mas parece que isso mudou. Outra coisa, você tem 3 modos de condução desse carro: o Standard, que é o normal, tem também o Sport, que a gente vai usar saindo do pedágio para testar o desempenho, e tem este aqui que eu estou usando, que é o modo Eco. Vamos falar de conjunto mecânico. Você tem todas as versões do novo Kicks, o que eu não acho legal, mesmo na top de linha, que é R$200 mil, essa aqui também é cara, já vou falar o preço. Você tem um motor 1.0 220T, que é um turbo flex de 3 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele rende até 125 cavalos no etanol, 120 na gasolina, a 5.000 rotações. Já o torque é de 22,4 no etanol e 20,4 na gasolina. Como estamos na gasolina, vocês podem considerar aqui os números menores, infelizmente. A transmissão é polêmica aqui no Kicks, porque a gente tem um tipo diferenciado, né, que a gente não está tão acostumado. Ela é automatizada de dupla embreagem. O brasileiro, a gente sabe que é traumatizado pelo Power Shift, lá que a gente teve na Ford, também com os câmbios de única embreagem automatizados, que eram os Dualogic, os iMotion, GSR, EasyR, EasyTronic, e todos esses que também não eram bons. As coisas mudaram sim, evoluíram, mas daqui a pouco eu vou falar sobre a percepção que eu tenho ao dirigir o Kicks. Por enquanto eu cito que ele tem 6 marchas, este câmbio. E a tração desse carro, lógico que é só dianteira. Seria bem legal um Kicks com tração nas 4 rodas, né? E é lógico, né, pessoal? Se você está assistindo esse vídeo até aqui, eu acho que eu mereço que você deixe um like aqui embaixo. Até porque é de graça. E eu gostaria também que você já comentasse o que você acha sobre o novo Nissan Kicks. É legal a gente ter essa conversa aqui nos comentários, essa interação entre os espectadores aqui do nosso canal GT Autos. E já que você está aí comentando, aproveita e se inscreve no canal também, é de graça e a gente faz sempre conteúdos com muito carinho para vocês. Eu quero comentar agora para vocês sobre o preço do carro, porque é um ponto bem delicado aqui do Kicks. Já é um ponto importante em todo o carro, e aqui no Kicks não dá para negar que ele é muito caro. Essa é a versão de entrada, a mais barata possível do novo Kicks, desconsiderando o Kite, que é um Kicks também, mas mudaram de nome, né? Nessa nova geração, essa versão Sense é a de entrada e na linha 2026 ela custa R$ 168.690. É muita coisa, nossa senhora, é coisa demais. É realmente muito caro, sobretudo por ser uma versão de acesso, uma versão de entrada. Eu aproveito também para falar para vocês sobre o isolamento acústico, que eu acho mediano nesse carro, não acho muito bom não. Na cidade eu até gosto dele, ele filtra até que bem os barulhos externos. E aqui na estrada, não é que ele seja exatamente ruim, mas eu acho que ele deixa a desejar. Poderia sim ser um pouquinho melhor. Eu vou considerar como um ponto mediano, tá? Isso pelo preço do carro, que se fosse um carro mais barato, daria até para considerar como um ponto positivo. Eu falo agora para vocês sobre direção e suspensão. A começar pela direção, o primeiro ponto que eu cito não é nem sobre a calibração dela, mas sim sobre esse volante. Primeiro que ele não é revestido em couro nessa versão, mesmo tendo um preço alto. Então já fiquei um pouco decepcionado. E eu acho ele um pouco fino. Não é o mais fino possível, mas acho que pelo tamanho dele ele poderia ser um pouco mais grosso. Daria uma sensação maior de refinamento, né? Sobre a calibração em si, eu acho boa. Na cidade ela é bastante leve. E aqui na estrada, ó, ela é direta, eu gosto disso. Não é uma direção que demora muito para responder.
Ó, vocês estão vendo como ela aponta rápido, ó? Perceberam? Não tem muito atraso, ela não é muito virtual. E ela tem uma boa calibração no sentido de peso. Então ela é elétrica progressiva, lógico. Conforme você aumenta a velocidade, ela vai ficando mais rígida e não te passa nenhuma sensação de insegurança aqui na estrada. Falando agora sobre suspensão para vocês, eu também gosto. Acho até que poderia ser ligeiramente mais confortável. Esse carro, ele tem os bancos muito confortáveis, bastante mesmo. A Nissan anda muito bem no quesito banco, então você se sente muito bem acomodado aqui no carro. Mas no quesito suspensão, embora a calibração dela seja suave, você sente uma batidinha mais seca quando é um desnível um pouco mais alto. Isso a gente já percebia no Kicks anterior. Passando por desníveis bem pequenos, ó, muito suave, você percebe como a suspensão é confortável. Agora, se está na cidade principalmente, vai passar por buracos mais profundos, aqueles desníveis, né, aqueles remendos de solo, alguma coisa, aí você já sente uma pancadinha, digamos assim, meio seca, e aí dá a impressão da suspensão ser um pouco mais firme. Mas é um bom acerto sim, e eu vou considerar o conforto, principalmente por conta dos bancos, como um ponto positivo aqui do Kicks. Eu já vou começar a falar para vocês sobre consumo de combustível. E o primeiro ponto que eu cito é sempre o peso do carro. Nessa configuração, que é a de entrada, então é a mais leve também, a gente tem 1.322 quilos. Só para vocês terem uma noção, é quase 20 quilos a mais do que um T-Cross Extreme, por exemplo, que a gente já testou aqui no canal, que ele tem, se eu não me engano, 1.305. É pouca diferença? Sim, só que o T-Cross usa motor 1.4. Aqui a gente tem um motor 1.0, e por esse motivo o peso do Kicks é um pouquinho elevado, ainda mais sendo a versão de entrada. O T-Cross, que eu usei como exemplo, é a versão top de linha, que consequentemente é mais pesada, logicamente. Então eu tô até curioso para ver como será o desempenho saindo do pedágio, mas eu acho que não vai ser dos melhores. Agora, falando sobre o consumo em si, o Inmetro diz que na estrada com gasolina esse carro faz 14,3 km por litro. E é o combustível que nós estamos utilizando aqui. Lembrando, o ar-condicionado está ligado o tempo inteiro e eu estou usando também o modo Eco até chegar no pedágio. A gente tem no trip desde o último abastecimento, que eu resetei ele na verdade no começo do trecho de estrada, e foram 24,4 km rodados em aproximadamente 14 minutos, 107 km por hora de velocidade média, e a gente tem um consumo na gasolina com ar ligado de 16,3 km por litro. Por ser 1.0 turbo, eu esperava um consumo até um pouco melhor, mas não dá para dizer que é gastão. Vamos ao teste de desempenho saindo do pedágio, modo Sport, 30 por hora, pé no fundo. Não sei se vai dar tempo de chegar no 120, hein? Vamos descobrir, mas a gente pode ver que o desempenho demora um pouco. Vamos cair para lá. 120. Demorou, hein? Sinceramente, eu acho que deixou a desejar sim o desempenho, né? Acho que eu até falei consumo em algum momento. Não é muito bom, não. 105, vai. 105, pé no fundo. Olha como ele demora, ó. 115, 120. Vocês conseguiram perceber que ele demora um pouco mais do que os outros carros que a gente testou recentemente, os últimos carros? Realmente, o desempenho não é o ponto forte aqui do novo Kicks. E por esse preço na versão de entrada, eu acho complicado isso, viu? Poderia sim ser melhor. Acho que não só poderia, como deveria ser melhor em razão do preço. Lembrando, estou com ar ligado, que rouba um pouco de potência da motorização. E na gasolina o carro também fica um pouco mais fraco. São 2 kg de torque a menos e 5 cavalos a menos quando você utiliza gasolina ao invés de etanol. Vamos lá, pé no fundo. Tá no modo Sport, hein? 110, 120. Notaram? Vocês acham também que demorou? Ou vocês acham que eu tô errado e sim, o desempenho é bom? Comenta aqui embaixo. É legal a gente ter essa conversa com vocês. Vamos fazer uma retomada aqui de 110 km por hora, mais ou menos. Vamos lá, 110, pé no fundo. Olha, ele já demora para reduzir. Eita, 120. Tirei até um pouquinho antes o pé. Não empolga, viu? Lembrando que eu estou sozinho dentro do carro. Apesar das condições que eu disse, ar ligado, na gasolina e tudo mais, e até uma subida,
o que não ajuda o carro de fato, né? Embora seja uma condição real de teste, eu estou sozinho dentro do carro. E por mais que eu tenha o peso de 2 pessoas, quando você colocar 5 pessoas nesse carro mais bagagem, eu acho que ele vai sofrer bastante em relação ao desempenho. Por isso que não acho legal, nesse preço, você ter um desempenho desse. 100 por hora, pé no fundo, 110, 115, 120. Enquanto isso, eu quero falar para vocês sobre como é dirigir o novo Nissan Kicks. E é um ponto que eu acho que evoluiu de fato. Lembrando que essa é uma nova geração, mudou plataforma, mudou motorização, mudou basicamente tudo do carro, só manteve o nome do modelo antigo. E realmente, esse aqui está bem melhor do que o Kicks anterior. Melhorou em praticamente tudo. Embora o desempenho não tenha sido um ponto de muito destaque. Melhorou nas retomadas, no sentido de ser turbo, então você sente o carro retomar um pouquinho mais rápido, né? E não precisa encher muito o motor para isso. Mas de modo geral, o desempenho basicamente o mesmo que a gente tinha, ou até pior em algumas situações, na geração anterior. Mas dirigir o Kicks é mais gostoso do que o anterior, da geração antiga. Os bancos já eram bastante confortáveis, mas a posição de dirigir me parece estar melhor aqui na nova geração. Lógico, muda painel, muda multimídia, muda volante, muda tudo. E ele agora é sim um carro bastante gostoso de dirigir. Eu vou citar até o prazer ao dirigir como um ponto positivo. Ele não é um destaque no sentido de, nossa, ele é muito mais gostoso de dirigir que os seus concorrentes. Não, mas ele é gostosinho. Eu acho que tá até um pelinho ali pro mediano, então se vocês quiserem considerar como mediano, tudo bem. Mas acho que entra assim como um ponto positivo. Você não enjoa de dirigir esse carro facilmente, ele é bom nesse sentido. E lembrando que eu tenho 93 de altura e eu tô elogiando a posição de dirigir. Esse é um ponto bastante interessante, porque tem carro que ele te obriga a ficar extremamente alto e aí não é legal. Não fica muito bom para pessoas altas. Esse aqui fica. Agora chegou o momento da gente ver o consumo acumulado no trecho inteiro de estrada. Sempre com o ar-condicionado ligado. Lógico, a gente também não trocou combustível, continua com gasolina. Mas agora incluindo as boas aceleradas que a gente deu depois do pedágio. No mesmo trip agora marca 36,7 km rodados em aproximadamente 22 minutos, 101 km por hora de velocidade média, e o consumo até que caiu pouco, 15,6 km por litro, ainda bem acima do que o Inmetro informa pra gente. Não dá pra dizer que é gastão, ele é relativamente econômico, mas eu acho que por ser 1.0 turbo, poderia ser até um pouquinho melhor, sim. A gente tem às vezes motores bem maiores, 1.3, 1.5, 1.6 turbo, fazendo 18, 19, quase 20 km por litro. Chegamos aqui no final do nosso trajeto em Jundiaí. E o que eu tenho a dizer para vocês sobre o novo Nissan Kicks Sense é que ele é um carro gostosinho para viajar, mas tem algumas ressalvas. Ele tem até um bom porta-malas e um bom espaço interno. Então você fala, poxa, é um carro ótimo para você viajar com a família? Mais ou menos, né? A gente viu que o desempenho deixa a desejar, mesmo estando sozinho dentro do carro. Ou seja, não é a melhor opção possível para viajar nessa faixa de preço. Isso significa que o carro é ruim? Não, muito longe disso. Mas a questão é o custo-benefício. Eu acho que ele cobra muito pelo que ele entrega para esse uso em viagens. E eu quero mostrar para vocês como ficou a média de consumo no trecho inteiro de São Bernardo a Jundiaí. Lembrando que isso inclui o trecho de cidade em São Bernardo, cidade em São Paulo, marginal, um pouco de estrada na rodovia dos Imigrantes, depois na dos Bandeirantes, cidade em Jundiaí, enfim, o trecho completo. Esse carro tem um probleminha, digamos assim, uma questão que eu não acho legal. Mesmo com o motor desligado, se a chave do carro estiver acionada, ele já fica contando o tempo e mudando a velocidade média, o que não faz sentido. Mas por conta disso, eu anotei assim que a gente chegou aqui em Jundiaí. Foram os mesmos 79,2 km, mas já estava marcando 15,6, abaixou um pouquinho agora, né, porque a gente manobrou o carro e etc. A média de velocidade estava em 60 km por hora e fizemos o trecho em 1 hora e 18 minutos. Um pouquinho mais rápido do que o normal. Às vezes a gente leva 1h30, 1h40, já chegamos a levar 1h50, depende do trânsito. Agora 15,6, pelo trecho inteiro, é uma média realmente bastante boa. Isso porque a gente pegou cidade, etc. Mas como eu disse, hoje o trânsito estava um pouquinho mais livre. Então sim, o novo Kicks é econômico, pelo menos nessa versão de entrada,
mas não é uma referência em quesito consumo. E você não vai sair desse vídeo sem deixar a sua opinião aqui nos comentários, né? Coloca aqui embaixo o que você acha sobre a nova geração do Nissan Kicks. Você acha que ele evoluiu o suficiente? Você compraria esse carro na faixa de 170 mil reais? E se você ainda não fez isso, eu já pedi antes, hein? Deixa o seu like e também se inscreva no canal. Lógico, ative as notificações porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.